Então, estamos aqui nesse culto especial. Ontem completamos um ano dessa mudança. Muitas lutas, muitos desafios, como o pastor Renê falou, mas muitas vitórias. Bênçãos sem medidas que o Senhor tem derramado sobre esta igreja. Nesses anos que nós estamos aqui, junto com os irmãos, lá se vão 12 anos que eu e minha esposa estamos aqui na Igreja Nova Vida. Temos muito a agradecer a cada membro, a cada irmão, a cada irmã, a cada intercessor desta igreja que tem orado pelas nossas vidas, tem orado pelo nosso ministério. Ministério esse que o Senhor confiou nas nossas mãos. Eu queria agradecer a todas as pessoas que oraram pela vida da minha sogra, que agora descansa no Senhor. Aprove o Senhor recolhê-la no último final de semana. E a minha esposa ainda continua lá no Pará, estará retornando na próxima semana, na próxima quinta-feira. E nós estamos ansiosos, aguardando o retorno. Então agradeço a você que orou pela vida da dona Adélia, mas aprove ao Senhor recolhê-la nesse tempo. E nós estamos aqui para agradecer a Deus por mais esse ano que o Senhor nos concede. Essa mudança, essa nova casa que estamos. E aí eu queria que você virasse para a pessoa que está aí perto de você e desse os parabéns a ela e dissesse: meus parabéns por um ano de casa nova. Você que está em casa aí, parabéns também por um ano de casa nova. Você que está em casa e não está podendo vir à igreja por causa de alguma alimentação, por causa de algumas dificuldades e por causa de restrições também, parabéns a você, parabéns a todos que estão aqui por esse ano que nós conquistamos aqui. Como o pastor Renê e o pastor Marvel falaram, foram 60 mil de economia. Então, investido em outras coisas que nós precisamos e muitos desafios estão aqui colocados para nós. Então, este ano é o ano de gratidão e fidelidade ao Senhor. O ano de 2020 é o ano da nossa gratidão a Deus. E esse momento não é diferente. E hoje nós vamos falar de duas coisas primais na nossa vida. Uma é gratidão ao Senhor. E a outra, para não perder a viagem, para não perder o ritmo, nós vamos falar de quê? De milagres. Mais uma vez, pastor, o senhor não cansa? Não, gente. Porque, como eu digo sempre, minha vida é um milagre. Eu digo sempre, o médico me deu 4 meses de vida quando eu nasci. Eu estou com 27 agora. Então, estou no lucro. Não estou em cada perna, não cheguei ainda não. Eu estou com 50, gente. Então, olha só. Para quem tinha 4 meses de expectativa, chegar aos 50 anos, eu estou no lucro a muita coisa. E isso é devido a orações que a minha mãe fez a meu favor. Que a igreja que minha mãe pertencia fez a meu favor. Então, eu sou resultado de milagres. Nós somos resultados de milagres. Então, por que nós vamos falar de outra coisa que não seja milagres? Porque é disso que nós acreditamos. Eu estava lembrando de uma música do Renascer Praise, que quem canta é uma participação especial do Thales Roberto, que fala a resposta. E a resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito como tudo que Ele faz. Então essa é uma verdade que nós vivemos. Nós vivemos de milagres o tempo todo. Todo dia é uma oportunidade que Deus nos dá de intercedermos e orarmos pela vida de alguém, para que Deus faça um milagre acontecer. E aí, nós hoje vamos falar como receber o maior milagre que Deus tem para nós. O maior milagre que o Senhor disponibilizou na minha e nas suas mãos. O que precisamos fazer? Como devemos fazer? De que forma devemos agir para recebermos o maior milagre que Deus tem para cada um de nós?
Então, antes de nós começarmos a falar aqui daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, eu queria que você fechasse seus olhos e fizesse a seguinte oração: Senhor, revela a mim tudo aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Que o teu Espírito Santo me guie, como Jesus falou, em toda a verdade. Senhor, nós oramos pela tua igreja, por os irmãos que estão nos assistindo de casa, por aqueles que vão ser alcançados por essa mensagem, Pai, aonde ela chegar. A cada lugar que essa mensagem chegar, ela possa, Senhor Deus, alcançar, fazendo aquilo que a tua palavra nos fala. Que ao cair do céu, Senhor Deus, a chuva, ela faz aquilo para qual foi designada. Vai brotar o alimento para dar sustento àquele, Senhor Deus, que precisa. Então, assim como a sua palavra, Senhor Deus, venha como a chuva, trazendo sustentação e alimento para cada um de nós, nos fortalecendo e nos alimentando nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode abrir sua Bíblia? Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós estamos lá no aplicativo, trabalhando o Evangelho de Lucas. E esse texto aqui ele é da semana que vem. Então nós estamos lá no Evangelho de Lucas, no aplicativo. Você encontra lá nas lojas o aplicativo da Igreja Nova Vida. E aí você pode acompanhar todo dia lá uma leitura bíblica de um capítulo dos Evangelhos. E também um comentário que eu faço e coloco lá todo dia. Então, Lucas 17, do versículo 11, nós vamos ler até o versículo 13. Depois nós vamos comentar para nós entendermos como receber o maior milagre que Deus tem para nós. E o texto diz assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Então esses homens gritaram: tem compaixão de nós. Então eu queria que você prestasse atenção em algumas coisas. Quantos são o número de leprosos que tem aí? 10. Todos eles vão e gritam diante de Jesus. Eles ficam de longe, porque na época os leprosos eram proibidos de se aproximar das pessoas. Então eles gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Tem misericórdia de nós. Tem piedade de nós. Compadeça-se de nós. E aí vem a nossa pergunta: você quer receber o maior milagre que Deus tem para nós? Quem quer? Eu quero. A grande parte de nós já recebeu. Alguns ainda precisam receber. E aí, qual é o grande milagre que Deus tem para nós? Que Deus disponibiliza para nós? No final da mensagem nós vamos ver. Mas certamente você sabe. Então como receber o maior milagre que Deus tem para nós? E aí, vira para a pessoa que está perto de você aí, você que está em casa, se tem alguém junto com você, pergunta para ela: você quer receber o maior milagre que Deus tem para nós? Você quer mesmo? Então a primeira coisa que você precisa fazer, você tem que pedir. A primeira coisa que você precisa fazer é pedir. Tem gente que está numa situação mal, mas não pede. Ou quando pede, pede mal. Aí o apóstolo Tiago nos diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Então a primeira coisa que você precisa fazer para receber o seu milagre é você pedir. Peça. Ah, pastor, mas Deus sabe o que eu preciso. Sim.
Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Mas a pergunta é, você realmente quer o milagre? Porque tem algumas coisas na Bíblia que parece, às vezes, que é chover no molhado. Mas não é, gente. Você lembra de quando Jesus chega perto de Bartimeu e fala assim, o que você quer que eu te faça? Ah, peraí, gente. Jesus está chovendo no molhado, o cara é cego. Não necessariamente. Porque às vezes você encontra uma pessoa numa situação tão ruim, numa situação problemática, vivendo grandes desafios, mas ela não sabe exatamente o que ela precisa fazer para melhorar a vida dela. Vou dar um caso prático. Se você pegar um cara que é alcoólatra, perdeu a família, perdeu o emprego, perdeu a dignidade, perdeu tudo. Você pergunta, o que quer que eu te faça? Você acha que ele vai parar e vai falar que ele quer ser curado? Não, ele vai pedir para você pagar uma cachaça para ele. Ué, estou errado? A grande maioria vai fazer isso, gente. Tem alguns que vai querer, me ajuda aí para parar disso, me mandar para o centro de recuperação, ora por mim. Tem gente que vai pedir isso. Mas a grande maioria vai pedir o quê? O pessoal não pede nem R$1 mais, nem R$2, pede R$5 para comprar mais uma dose. Então, às vezes, a pergunta parece que é chover no molhado, mas não é. Porque Deus quer saber aquilo que você realmente quer, aquilo que você deseja. Porque tem gente que acostumou a viver nessa situação. Então, se você precisa de um milagre do Senhor, peça. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para recebermos o milagre do Senhor é pedir. E pedir com entendimento. Então, está aí no versículo que nós lemos, no versículo 13. Ficaram de longe e gritaram, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Então, a primeira coisa que esses homens fizeram, eles pediram. Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para receber o milagre é pedir. Amém? Segunda coisa, obedeça aquilo que Jesus mandar fazer. Às vezes o Senhor fala algumas coisas para nós e a gente quer dar o nosso jeito. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente acha que sabe fazer melhor, que vai resolver a questão melhor. No livro de Marcos tem um outro caso de um leproso também, que ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus fala assim, eu quero, seja limpo. Vai, mostra-se ao sacerdote, para aquele que confirme que você está curado. Ofereça a oferta que Moisés designou na lei, pela sua cura, e depois segue a sua vida. Aí sabe o que o sujeito faz? Faz o que Jesus mandou? Não. Ele sai contando para todo mundo que ele foi curado. Ele não se mostra ao sacerdote, ele não dá a oferta que Moisés instituiu na lei, e sai falando para todo mundo. Final das contas, a cidade fica tão empavorosa, e todo mundo vindo para que Jesus os curasse, que Jesus não consegue mais pregar o evangelho naquela cidade. O texto diz que ele é impedido de pregar as boas novas de salvação. E qual é a missão primária de Jesus? É curar as pessoas? Não. Os milagres são consequências da pregação das boas novas. E de pregar o evangelho. E os sinais seguirão aos que crerem. Então Jesus não veio curar ninguém. A cura é consequência da pregação da salvação. Jesus veio nos salvar. A cura, os milagres, é consequência da salvação. Então aquele homem, ao não fazer aquilo que Jesus mandou fazer, atrapalhou o ministério de Jesus. Então fazer aquilo que Jesus manda é fundamental. Ah, mas Jesus queria divulgar o milagre, mas não foi aquilo que Jesus mandou fazer. Então fazer aquilo que Jesus manda é fundamental se nós queremos receber o nosso milagre. Porque aquele sujeito, ele fez o quê? Ele atrapalhou a obra.
achando que estava fazendo bem, mas não era a ordem que ele recebeu. Então, se nós queremos o milagre do Senhor, precisamos fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Às vezes parece sem sentido, mas aquilo que o Senhor nos manda fazer é perfeito, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, olha só o que acontece aí no versículo 14. Ao vê-lo, Jesus disse: vão e se apresentem aos sacerdotes. Então, Jesus deu uma ordem. No versículo 15, a parte A, diz: um dos 10, vendo que estava curado. Então, eles indo ao sacerdote, ele viu que estava curado. E aí é o terceiro ponto. Se você quer receber o milagre, quando você recebe esse milagre, você deve louvar ao Senhor. Você deve louvar ao Senhor pelo seu milagre, pela bênção que o Senhor te deu. Tem gente que fala assim: não gosto de testemunhar, não. Ué, mas não é que você vai testemunhar para ficar vendendo peixe, não, gente. Você vai testemunhar porque o favor de Deus te alcançou. Você vai louvar a Deus porque você foi alcançado pelo favor de Deus. Não é para ficar fazendo propaganda, não. O testemunho fortalece a fé de outros que às vezes passam pela mesma situação, que acham que os casos são irreversíveis. Mas não existe dificuldade, nem caso impossível para Deus. Porque para Deus não há impossíveis em todos os seus propósitos. Então aí no versículo 15 diz que um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Voltou glorificando ao Senhor. E alguém que não conhecia o sujeito falava: ih, rapaz, aquele sujeito está doido. Quem não sabia da situação do sujeito, pensou o quê? O sujeito está batendo bem, não. Gritando, dando glória, aleluia. De repente, se fosse pentecostal, falando no mistério. Mas ele não queria saber. Porque só sabe da dificuldade, só sabe onde o calo aperta quem está vestendo o sapato, gente. Cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe onde dói. Então nós precisamos entender a cada instante que quando nós recebemos o favor do Senhor, a visitação do Senhor, a paz do Senhor, o amor do Senhor, a dispensação da graça do Senhor, nós precisamos glorificá-lo, nós precisamos louvá-lo, nós precisamos exaltá-lo. Porque esta é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, se você quer receber o milagre do Senhor, louve ao Senhor. Aí você vai falar: pastor, quando eu receber o milagre do Senhor, eu vou louvar ao Senhor. Faz isso não. Não seja igual Miriam, não, gente. Seja igual Josafá. Eu vou te explicar a diferença. Não seja igual Miriam, seja igual Josafá. Qual é a diferença? Miriam, irmã de Moisés, depois de ter passado o Mar Vermelho, ela junto com as mulheres de Israel, elas celebraram e dançaram ao Senhor, festejando a vitória. Mas o rei Josafá, antes de entrar na guerra, antes de entrar na batalha, ele convoca os levitas para quê? Para celebrarem e dançarem ao Senhor, antes de chegar na batalha. Antes de começar o desafio, antes de começar a guerrear. Você imagine uma cena, gente. Imagina. O cara vai para a guerra. Um exército enorme, 3 povos diferentes se uniram para atacar Jerusalém. A proporção era mais ou menos um soldado de Israel para cada 4 do inimigo. Desigual. Diz que Josafá temeu. Mas ele buscou o Senhor nesse tempo. Aí você imagina um exército vindo guerrear, os caras armados até os dentes. E na frente os caras com corneta,
pandeiro, tambor, dançando e cantando ao Senhor. Imagine os generais de Josafá. O rei está maluco, gente. Isso não é estratégia de guerra nunca, em lugar nenhum. Mas é aí que Deus opera, é aí que Deus age. Porque antes da batalha, ele já estava louvando ao Senhor pela vitória que ele sabia que Deus daria. Porque essa é a vontade do Senhor. O Senhor prometeu a terra a ele. E ele ora para o Senhor nos prometeu essa terra a nós, os nossos antepassados. Viemos para essa terra porque o Senhor nos deu. E agora eles querem vir tomar. O que vão dizer os povos do Senhor? Que o Senhor não é capaz de confirmar aquilo que o Senhor fez? E o Senhor manda Josafá ir para a batalha. E ele já vai louvando ao Senhor, porque ele sabe que a vitória é garantida para aqueles que confiam no Senhor. Então não há dificuldades. Nós que colocamos as impossibilidades onde não existe, porque não há impossíveis para Deus. A última resposta sempre vem do Senhor. Então louve ao Senhor, mesmo que você ainda não esteja vendo o resultado do milagre. Mesmo que você ainda não esteja vendo as condições para o milagre acontecer. Deus é fiel em todo o tempo. Ele não pode negar-se a si mesmo. Tendo uma vez prometido, Deus é homem para que minta, o filho do homem para que se arrependa? Não. Então louve ao Senhor, consagra ao Senhor, entrega ao Senhor, descansa no Senhor. Mesmo que pareça loucura para os outros. Mas nós que tememos ao Senhor, certamente veremos o agir de Deus no tempo oportuno. Então aquele homem, ao ver que estava curado, ao ir lá, confirmar a sua cura, ele retorna, glorificando a Deus em alta voz. E aí, mais uma vez, vira para a pessoa, pergunta aí para ela, você realmente quer receber o milagre de Jesus? Pergunta para a pessoa que está perto de você, você realmente quer? Tem que querer mesmo. O segredo para receber o maior milagre de todos está na gratidão. Seja agradecido, seja grato. Seja grato ao Senhor por mais um dia de vida que Ele lhe concedeu. Mas pastor, eu estou com uma dor na coluna. Que bom, irmão, irmã, você tem coluna. Eu estou com uma dor na perna. Meu irmão, por exemplo, ele não sente mais dor nenhuma na perna direita. Porque ele foi amputado da perna direita. Você está com dor na perna direita? Dá glória a Deus, você tem perna direita. Então, às vezes, a gente não consegue entender. A dor é terrível, gente. Eu já fiquei doente várias vezes, mas poucas vezes fiquei doente com dor. Porque a dor é terrível. Ela faz a gente pensar mal. Mas glorifica o Senhor pelo bem que Ele tem feito a você. Porque o Senhor já levou sobre Ele as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz é passado. Ele não vai levar a sua dor não, meu irmão. Ele já levou. Ele não vai tirar o castigo sobre a sua vida não, Ele já tirou, é passado. A gente precisa viver nesse sobrenatural. É que a gente esqueceu disso. Deus é o Deus do sobrenatural. E aí a gente fica, Senhor, faz o milagre. Não, o milagre já foi feito. Porque quando Ele disse lá na cruz, está consumado, eu fechei a conta. Acabou. Tudo já foi dado a Ele. As coisas boas e as coisas ruins. Tudo estava sobre Ele. Todo o pecado foi lançado sobre Ele. É passado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos um alto índice de pastores, de crentes, hoje ainda vivendo com condenações do passado, porque não tomaram posse da palavra.
Não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. O Senhor lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, Ele lançou sobre a cruz de Cristo. E todo o pecado foi aniquilado. Ele não foi apagado, não. Não passou um liquid paper, um borrão sobre ele, não. Ele foi extinto, extinguido. E nós vivemos na plena liberdade do amor de Cristo sobre nós. Então nós precisamos entender isso. Então seja agradecido a Deus em todo o tempo por todo o favor que Ele tem feito a você. E entenda, o Senhor continua fazendo proezas e milagres a nosso favor. Olha só o final desses versículos aí, do versículo 16. Esse homem, ao ver que estava sendo curado, volta dando glória a Deus. Ele se prostra diante de Jesus com o rosto em terra, agradecendo-lhe. E este era estrangeiro, ele era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram quantos leprosos? 10. Os que foram curados? Onde estão os outros 9? Os outros 9, querido, foram para casa, foram voltar para a família, foram comemorar com a família, foram fazer um montão de coisas. Estavam errados? Não. Às vezes a alegria você quer comemorar, você quer festejar. Imagina o cara que era casado de repente dentro desses leprosos, estava quanto tempo sem ver a família? Mas a falta de gratidão é muitas das vezes o que nos prejudica. E isso aqui é o fundamental, a diferença. O versículo 18 é o versículo principal para nós. Olha só o que diz aí. Não se achou quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser este estrangeiro. Significa que os outros 9 eram judeus. Você vê que judeus e samaritanos não se dão. Você vai ver isso em vários textos. Mas a doença até uniu os caras. Porque havia um samaritano no meio dos judeus. A doença une as pessoas. Porque a fragilidade. Porque o que nos separa é o orgulho, a soberba, achar que é melhor do que o outro. Quando você está doente, no mesmo nível, isso tudo acaba. Você vê que não é ninguém. Por quê? Você desce do salto, você desce da plataforma, você desce de onde você está. Você sai dos holofotes. Então esse homem voltou. E aí o versículo 19. E disse-lhe, levante-se e vá. A sua fé salvou você. Quantos receberam o milagre? 10. Quantos foram curados? 10. Quantos receberam a salvação? 1. Milagre qualquer um pode receber. Cura qualquer um pode receber. Mas salvação só quem é agradecido. Salvação só quem tem gratidão. Salvação só quem se lembra que tem que glorificar a Deus pelos milagres. Então, querido, não se preocupe em receber somente o milagre. Se preocupe em receber a salvação. Porque esses 9, de repente, se não tiveram uma outra oportunidade, morreram e foram para o inferno. Curados, sãos, bons, com ótima saúde. Mas esse aqui, além de estar limpo, purificado, ele também está salvo. Porque recebeu o maior milagre que Deus tem para nós. Então você quer receber o maior milagre que Deus tem para nós? Você quer receber o maior milagre que Deus tem para nós? Seja agradecido a Deus. Eu não sei quais são os desafios da sua vida, o que você precisa fazer. Aonde Deus precisa agir na sua vida. Mas saiba, Deus não fica devendo nada a ninguém. Então, nesse tempo, o tempo de oportunidade, o ano da gratidão, do favor de Deus sobre nossas vidas, tenha um coração agradecido. E para nós terminarmos, quando eu estava fazendo essa mensagem ontem, pastor Renê, eu lembrei do pastor Jorge, lá do Jockey. Eu me lembro, acho que foi 2010,
2012, mais ou menos, 2011, o pastor Jorge esteve na nossa igreja pregando, no aniversário da igreja, no mês de abril. E aí eu, lá do multimídia, fui lá pegar o texto da mensagem dele. E aí era a parte só final de um texto do apóstolo Paulo falando: sejam agradecidos. Só isso que ele usar para pregar. Porque não precisava de mais nada. Sejam agradecidos. Sejam gratos a Deus. Tenham um coração sensível e agradecido a Deus por todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Então, querido, é isso que você precisa fazer para receber este maior milagre. Tenha um coração agradecido. Lutas sempre vamos passar, desafios sempre vamos ter. Quanto maiores são as lutas, maiores são os milagres que Deus realiza sobre nossas vidas. Cada um de nós é visitado todos os dias pelo favor do Senhor. Você está vivo, você está respirando, você está aqui porque Deus está fazendo milagres sobre a sua vida. Eu queria que você ficasse de pé e desse um forte aplauso ao Senhor, aplaudisse a Ele, glorificasse o nome dEle, exaltasse o nome dEle. Aleluias! Nós vamos cantar nesta noite, que é a graça deste Deus que nos faz continuar. Conseguimos passar esse ano aqui nessa casa nova, porque a graça desse Deus nos alcançou. Completamos 22 anos de igreja de Nova Vida aqui no bairro de Jardim Catarina. 23, na verdade. 23 anos aqui no bairro de Jardim Catarina. Porque a boa mão do Senhor nos alcançou. Então, querido, tenha um coração agradecido. Seja sempre grato ao Senhor por cada momento que Ele tem proporcionado. E viva o melhor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Vamos cantar essa canção?